Você já teve que passar por alguma mudança que foi necessário viver um desapego? Ou talvez hoje você esteja sentindo essa necessidade. Mas como de fato nós devemos nos posicionar ou até compreender o momento de deixar ir ou até se despedir de algumas coisas e pessoas? Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Você está preparada? Você está pronta para viver este momento de devocional comigo? Pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, abra sua mente, o seu coração e vem viver comigo essa dopamina de hoje, lembrando sempre do OPA, ouvir, pensar e agir. Quanto mais você estiver aprofundada aqui, com atenção, ouvindo, deixando a palavra entrar no seu coração e colocando em prática, mais você vai viver a transformação que a palavra do Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar de algo muito difícil, que, para ser sincera, não é nada confortável. Falar de mudança, falar de desapego, falar de despedida, não é algo fácil, né? Talvez você já tenha passado por uma situação como essa, ou esteja passando, ou está sentindo que vai passar em breve. Independentemente de qual situação você esteja vivendo hoje, é muito importante que você esteja aberta e atenta também a compreender os momentos de mudanças na nossa vida. Porque, inclusive, lá em Eclesiastes 3, fala sobre as estações e as fases da nossa vida, né? Então, há momento para tudo, inclusive há momento também de deixar, né? Momento de se despedir, momento de não mais estar nos mesmos lugares. Isso pode ser tanto de forma física, emocional e até espiritual. Então, convido você a ter a atenção, se hoje você tem sentido no seu coração que Deus está te levando para um novo tempo, para uma nova fase, eu quero realmente que você abra o seu coração para compreender o que Deus vai te direcionar. Afinal, aqui nas dopaminas, nosso propósito é justamente esse, te direcionar para o dia. E se você está chegando agora, talvez você não saiba da nossa programação, então já quero convidar você a se inscrever, habilitar o sino de notificação e já colocar aí na sua agenda todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, o nosso encontro aqui, as nossas dopaminas diárias. E eu fico muito feliz quando as minhas conquistadoras tiram print, gravam, né, um trecho da dopamina, postam nas redes sociais, me marcam, porque assim a gente pode também compartilhar e incentivar mais pessoas a realmente terem esse momento tão precioso. Se tem feito diferença na sua vida, eu quero te desafiar. Na verdade, eu quero te convocar, não só desafiar, mas é uma convocação a todas as minhas conquistadoras. Vamos fazer um movimento nas redes sociais? Um movimento do pronta para o dia junto com a dopamina do dia. Por quê? Porque a dopamina ela te ajuda a se preparar para o dia, é ou não é? Você não começa o teu dia, você que já tem um hábito de ouvir a dopamina pela manhã, já não começa o teu dia com uma direção, com uma resposta, com uma clareza? Não é tão bom? Eu, pelo menos, amo. Então, se você tem sido realmente impulsionada pelas dopaminas, eu quero te incentivar ao terminar essa dopamina, você tirar uma foto, um print da tela e até, se possível, uma foto do seu look pronta para o dia, como eu sempre incentivo aqui, a postar nas suas redes sociais e me marcar. Vamos fazer esse movimento, aí lá você pode pôr a hashtag pronta para o dia, marca o meu perfil Stephanie Saraiva, eu vou ficar muito feliz de poder ver você vivendo o dia com intencionalidade e principalmente começando o dia com a dopamina. Posso contar com você? Eu espero que sim, porque aqui as minhas conquistadoras, elas não deixam de lado um desafio e um convite que é feito. Então conto com você para me ajudar nisso e assim mais pessoas serem alcançadas. E como eu estava falando, gente, a gente hoje vai falar sobre esse tema de despedida, de entender quando é necessário deixar ir, né? O deixar ir, deixar com que as coisas simplesmente tenham o seu tempo final, né? A conclusão de ciclos. Eu gosto muito do que Salomão fala lá em Eclesiastes, que fala que o final das coisas é muito melhor que o começo. Por quê? Porque no final você tem uma conclusão do que foi feito. Então, quando você termina algo, você tem ali uma conclusão, né? E isso pode te ajudar a refletir, a analisar
como você concluiu aquela missão, aquela tarefa, aquele ciclo. E hoje eu te convido a fazer essa reflexão. Será que tem coisas hoje que estão na sua vida que você está tentando manter? Ou pessoas, ou circunstâncias, lugares, que você já sabe que é necessário deixar terminar, né? Deixar chegar ao fim desse ciclo, dessas conexões, para você viver algo novo. Não tem como você construir algo novo em cima de coisas velhas. Jesus, ele fala isso, né? Não é possível você pôr vinho novo em odre velho, porque o odre velho, ele já está cedido, ele já foi usado. Então, se você põe um vinho novo, ele vai fermentar e essa fermentação vai acabar estragando, né, o odre, e aí o odre vai se arrebentar, o vinho vai escorrer, vai ser desperdiçado e, consequentemente, aquilo que era novo não fica mais presente na vida daquela pessoa, né? Então, eu quero que você realmente, nessa dopamina, possa analisar a sua vida. Será que hoje você está querendo viver coisas novas, mas ainda presa às coisas que já não são mais para você estar? Né? Lugares, pessoas, circunstâncias, por mais que seja uma bênção, por mais que você ame, por mais que você se sinta bem nesses lugares, nessas circunstâncias, mas se Deus está te chamando para algo novo, você precisa abrir seu coração. Eu passei por isso e eu sei o quanto é desafiador a gente ter que se desvincular daquilo que a gente criou raízes, daquilo que a gente tanto ama, para realmente se lançar para o novo, né? Mas como é importante e necessário a gente estar aberto para o novo. O novo, ele é desafiador, o novo é desconfortável, o novo gera medo, gera dúvida, mas o novo nos leva a realmente experimentar coisas novas. E a novidade de Deus nos surpreende. O Senhor tem algo grande preparado para a sua vida. O Senhor sempre tem algo grande e muito melhor preparado para nós. Mas às vezes a gente está tão preso às coisas velhas, às práticas antigas, aos projetos antigos, às conquistas do passado, às pessoas que a gente quer manter, mas que a gente entende que não é mais para estar. E a gente está tão preso a isso que a gente não está enxergando algo novo. Lá em Isaías fala, né? O próprio Deus fala, eis que estou fazendo coisas novas. E ele fala, vocês não percebem? E é interessante quando ele fala, né, vocês não percebem, por quê? Porque estamos tão apegados às coisas do passado, às coisas antigas, que a gente não está percebendo o movimento novo de Deus. Então eu convido você a realmente ter essa atenção. E toda essa introdução aqui, que na verdade se conecta com tudo que nós vamos falar, nos leva a refletir em uma passagem que me chamou muito a atenção. Um exemplo prático, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela traz pra gente exemplos que a gente pode extrair lições extraordinárias. E hoje eu quero ler com você um exemplo prático do que aconteceu com Paulo em uma das suas viagens e aquele momento em que ele teve que enfrentar a despedida de um povo que ele tanto gostava, que ele amava, mas ele entendeu que ali era o momento de encerrar um ciclo, era o momento de finalizar ali um tempo que era muito agradável, era muito bom, um tempo que estava fluindo de maneira abençoadora, mas ele entende que era necessário ele ir para algo novo. E essa despedida, ela me trouxe algumas lições e eu quero dividir com vocês. Mas antes, vamos fazer uma oração e aí a gente vai para a leitura bíblica e compreender o que Deus quer falar comigo e com você. Paizinho querido, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada por este dia, obrigada por essa dopamina. Pai, eu te peço que esteja comigo, que conduza o meu falar, que conduza, Pai, tudo que venha sair dos meus lábios como bênção e como fonte, Pai, de inspiração e de direcionamento para essa conquistadora que me ouve. Pai, se há também homens aqui que estão assistindo essa dopamina, que eles sejam tocados e impactados pela Tua presença. E a minha oração, Pai, é que em todo o tempo o Senhor possa fluir através de mim e alcançando as pessoas que precisam. É dessa forma que eu oro, Pai, e me apresento diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos pegar a nossa Bíblia, e se você ainda não pegou a sua, pegue aí e abra junto comigo lá em Atos, no capítulo 20. Essa é uma passagem onde nós vamos ver o momento em que Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, uma igreja que ele ficou um tempo agradável, um tempo onde ele teve que construir, né, todo um projeto ali da igreja com aquele povo. Ele aprendeu a amar aquele povo, ele aprendeu a criar raízes naquele lugar, mas chegou um momento em que Deus disse que ele deveria ir, ele deveria partir.
e viver outro projeto em um outro lugar. E essa despedida é o que nós vamos aprender como base para aquilo que Deus quer te orientar hoje a fazer. Como eu disse no início, talvez hoje você esteja já sentindo que é necessário dar um passo para algo novo, mas você ainda está meio apegado às coisas que você está vivendo hoje, como se essas coisas realmente fossem te levar lá até onde você deseja ou até onde Deus tem te apontado. Mas a verdade é que por mais que esteja confortável onde você está, nem sempre onde você está é realmente o lugar que Deus quer que você continue ou permaneça. Todos os lugares que passamos ou todas as fases que passamos, elas têm um tempo de término, né? Não existe nenhuma fase que vai ser eterna, a não ser na eternidade mesmo. Mas aqui na Terra todas as fases passam e a gente precisa estar atento às fases que nós estamos e até os ciclos de cada lugar. E Paulo entende aqui nesse texto que nós vamos ter como base o ciclo que ele chegou, né? O ciclo de se despedir, de deixar um legado e de fazer realmente o que ele precisava. Por mais que ele tivesse com o coração apertado em ter que viver esse processo de despedida, Paulo ele preferia obedecer a Deus e seguir a direção do Senhor. Será que hoje você está preferindo mais tentar manter o seu conforto do que obedecer a Deus? Fica para você refletir. Bom, abra sua Bíblia aí então, Atos capítulo 20, a partir do verso 17, e olha só o que o texto diz. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto os judeus como os gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, me verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês. Disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu entrego a Deus e à palavra da sua graça para edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se e com todos ele orou. Todos choraram muito e o abraçaram e o beijavam. E o que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então os acompanharam até o navio. Olha só esse texto, né? A gente vê aqui Paulo, ele fazendo sua despedida, trazendo a instrução, alertando, admoestando, advertindo de tudo que poderia acontecer quando ele não estivesse mais ali com eles. Mas o que me chama a atenção
é algo impressionante aqui. Paulo, de forma madura, e é nítido ver que ele está falando com um coração, né, de um pai que está trazendo instrução para os seus filhos, né? Um pai que sabe que é hora do filho ficar, né, ou o filho partir, e ele precisa trazer ali o direcionamento para que o filho possa viver a vida dele com sabedoria e com toda a instrução que foi dada. E basicamente é isso que Paulo faz, né? Um papel de um pai espiritual para aquela igreja. Um pai que pregou, que ensinou, que advertiu, que sofreu o que tinha que sofrer, passou por muitas humilhações, mas em todo o tempo o que me chama a atenção é que Paulo ele termina o seu tempo ali em Éfeso com alegria no coração. A alegria no coração dele não era porque ele estava indo embora, mas porque ele sabia que ele tinha feito o melhor e tudo que Deus queria que ele fizesse naquele lugar. Então ele sai de cabeça erguida, ele sai convicto que a missão dele foi bem concluída. E é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que a gente tenha um nível de maturidade para entender a hora certa em que devemos terminar alguns projetos, terminar também algumas situações da nossa vida, algumas conexões, alguns lugares onde a gente está, onde a gente precisa deixar. E é isso que o Senhor espera, que os filhos dele tenham o discernimento e a maturidade de saber a hora que chegou o fim, né, de cada circunstância da vida. E Paulo, ele entende, ele foi direcionado pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo a se despedir para voltar para Jerusalém. E por mais que ele não soubesse como seria lá em Jerusalém, que ele mesmo retrata, olha, eu não sei o que me espera, normalmente o Espírito Santo me avisa o que vai acontecer, mas assim, ele não me falou nada, mas o que me importa é que eu estou seguindo a instrução dele. E eu prefiro seguir a instrução dele do que realmente eu ficar com medo do que me espera. Porque para mim vale muito mais viver o meu propósito. Basicamente, Paulo ele traz essa instrução aqui que nos ensina que muitas vezes Deus vai realmente levar a gente para alguns lugares onde é tudo novo, é tudo diferente e a gente não sabe o que realmente o Senhor quer de nós naqueles lugares ou naquela situação. Mas se nós estamos sendo guiados por Deus, devemos ser como Paulo e dizer, olha, eu não sei o que me espera, mas eu sei que eu estou obedecendo à instrução. Eu sei que eu estou indo, mas eu não estou indo porque eu quero, eu estou indo porque o meu Deus me direcionou, o Senhor me deu a direção. E é isso que o Espírito Santo está falando comigo e com você hoje. A verdade é que quando eu li essa carta, né, esse texto, me remeteu ao que me aconteceu no ano passado, né? Vocês sabem, eu já mencionei aqui em outros vídeos, que eu sou nascida de berço, né, no berço cristão. Na verdade, não no berço especificamente, porque minha mãe foi à igreja e se converteu quando eu tinha 1 ano de idade, mas eu já considero de berço, porque desde que eu me lembro por gente, eu já estava na igreja, ali, né, com a minha família. Então, posso considerar que sou nascida de berço. E sempre estive no mesmo lugar, na mesma igreja, cresci com as mesmas pessoas e sempre fui muito feliz ali, né? Uma igreja que eu sou muito grata, a Igreja Avivamento Bíblico, onde foi o meu berço, onde eu fui moldada, onde eu aprendi, onde o Senhor estruturou toda a minha base cristã, meu conhecimento, onde eu vivi ministérios, vivi posições de liderança, aprendi, servi, chorei, né? Me casei também, e onde meu esposo também veio a conhecer a Jesus, veio se batizar. Tem toda uma história, né? Uma história aí de 29 anos. E quando chegou o ano passado, 2024, o Senhor estava falando muito forte no meu coração. E na verdade o Senhor nunca muda a gente de lugar da noite para o dia, né? Ele normalmente vai plantando no nosso coração o entendimento que Ele está levando a gente para alguns lugares novos. E foi o que aconteceu comigo. O Senhor começou a trazer muitas palavras, tanto para mim quanto para o Diego, sobre mudança, sobre desapego. E a gente começou a entender que Deus estava trazendo um novo tempo para nós. E esse novo tempo seria em um outro lugar. Um lugar que a gente nem procurou, simplesmente aconteceu da gente ver e de chegar até nós. E a gente foi sendo direcionado pelo Espírito Santo. E eu lembro até hoje do dia que tomamos a decisão de obedecer à voz do Espírito Santo e realmente seguir a instrução de mudar de igreja.
foi algo assim muito difícil para a gente, né? A gente conversou com o nosso pastor e ali eu me emocionei, ali o Diego também, a gente com aquele coração apertado de deixar pessoas queridas, né? Não que a gente perdesse o contato, mas a gente sabe que quando você muda de lugar, você não tem mais aquele convívio de antes. Mas a gente sabia que a gente estava obedecendo uma instrução e eu glorifico a Deus porque nós saímos debaixo de bênção, né? Nós não saímos debaixo de briga ou de tentar manter aquilo que Deus não quer mais. Não, a gente saiu debaixo de bênção. Tudo alinhado, tudo conversado, explicado. Não teve nenhuma justificativa de eu tô saindo porque eu não gosto do que o pastor fez, tô saindo porque eu não concordo com isso. Não, foi direcionamento de Deus. Estávamos indo para uma igreja relativamente nova, uma igreja que tinha na época 5 anos, né, de existência, então pra gente era algo tudo novo, porque a gente estava saindo de uma igreja que tinha 80 e poucos anos e estávamos indo para uma igreja nova, uma igreja que está começando, está se estruturando, mas que estava nos ensinando muito. E quando a gente chegou lá, a gente falou: Senhor, o que o Senhor quer de nós aqui? E a única coisa que o Espírito Santo falou foi: eu vou guiar vocês, agora vocês vão me obedecer. Então a gente chegou lá vazios de todas as expectativas humanas, né? Não quisemos levar cartas de recomendação, nem nada, sabe? Porque era Deus que estava nos direcionando. Então Deus se encarregaria de nos posicionar onde era para colocar. E foi assim que a gente creu, assim que a gente viveu. Em um ano, né, que a gente agora já tem 1 ano e pouco lá, e dentro desse período o Senhor foi nos posicionando de forma natural, nos conectando com pessoas, nos conectando nos ministérios, despertou em nós, né, verdadeiros intercessores, coisa que a gente nem imaginava, despertou em mim dons e habilidades que eu nem tinha, no Diego a mesma coisa, e ativou mais ainda tudo que a gente já tinha de bagagem. Então hoje eu vejo como Deus, ele realmente, ele encaminha a gente para os lugares da forma que ele quer. Mas no começo era tudo incerto, no começo a gente não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa a gente tinha convicção no coração, que o tempo que a gente teve na outra igreja foi um tempo certo, foi o tempo necessário, um tempo onde a gente saiu de cabeça erguida, crendo que cumprimos a missão, fizemos o nosso trabalho e deixamos ali um legado. E não é diferente com Paulo. Paulo, ele pega e traz aqui instruções dizendo: olha, agora eu não estarei mais com vocês, mas agora encarreguem-se de cuidar das ovelhas, tenham atenção, peguem tudo o que eu ensinei, pratiquem. Então isso é realmente você entender o fim das coisas de maneira saudável. É você não ficar preso, porque como que vai ser? Como que as pessoas vão ficar? O que as pessoas vão achar? Não se apegue a isso. Deus, quando ele te direciona, ele cuida de tudo. Por mais que doa, porque doeu no coração deles se despedirem de Paulo. No final fala que eles choraram, porque ao ouvir que eles nunca mais se veriam, eles ficaram muito tristes. Mas eles entenderam que era o tempo de Paulo. Eles entenderam que era o fim daquele ciclo. E glória a Deus por isso, porque é isso que Deus faz. Deus, ele nos mostra o fim das coisas, que nós devemos ter iniciativa, para que a gente possa viver um novo tempo. Tanto de ministério, tanto na vida. Isso encarrega a gente em qualquer área, seja numa área profissional, seja também em amizades, mesas que você está, que Deus te muda, Deus fala para você não estar mais. Pode também ser regiões onde você mora e Deus fala para você ir para outra, seja em país, cidade, eu não sei onde Deus nos aponta a mudar, né? Eu vivi transição de carreira, eu vivi transição de mesas, transição de igreja. Deus fez muitas mudanças na minha vida e tudo que eu sinceramente esperava que não aconteceria. Mas é o que Deus faz. E se nós estivermos presas a viver só o antigo, a gente não experimenta o novo tempo. Então, um convite para você com essa dopamina é: viva o novo tempo aberta, né, para aquilo que Deus tem para você e se despeça do antigo. Mas se despeça com alegria no coração, sabendo que você cumpriu um legado, sabendo que você fez o seu melhor. Porque quando é Deus que te aponta, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, para finalizar, eu quero deixar para você 2 instruções. A primeira, assim como Paulo, ele deixou uma instrução, né, e um legado de como eles deveriam se comportar quando ele não estivesse mais, faça o mesmo. Por onde você passar, deixe um legado. Qual legado você está deixando para os lugares onde você está hoje? Seja num trabalho, seja na igreja, seja no meio de amigos. Pense aí, você precisa deixar um legado.
E a outra coisa que você precisa entender é se permita a se despedir e a deixar ir as coisas que você ama. Às vezes, são coisas que a gente está apegado, amizades, pessoas, lugares, mas o Senhor, Ele não quer que a gente esteja apegado a isso. A gente precisa se desapegar e viver o que Ele tem preparado para nós. Então, essas duas lições é o que o Senhor te traz hoje nessa dopamina. E eu convido você a refletir e a pensar. Então, esteja pronta para viver uma nova fase, um novo tempo. E assim você vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Fez sentido para o seu coração? Então compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de se preparar para o dia e eu vou esperar você postar lá nas suas redes sociais, hein? Eu quero ver se aqui tem conquistadoras parceiras e fiéis que vão fazer esse desafio que eu coloquei aqui no início. E por favor, comenta aqui se fez sentido para você, se tocou o teu coração, assim mais pessoas serão impactadas com essa dopamina. Um grande beijo e fique com Deus. Tchau, tchau!